Vou ler aqui em João 2, no versículo 2. Diz assim: E o terceiro dia fizeram-se uma borda em Cana da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, falando o vinho. E a mãe de Jesus lhe disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Aleluia, glória a Deus. Disse-lhe Jesus: encheis de água estas talhas, e encheram-se até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. Levaram-se logo, e que o mestre Sala provou a água feita em vinho, e não sabendo de onde vieram-se, bem que sabiam o servente que tinha tirado a água, e chamou o mestre Sala à esposa, e disse-lhe: todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus princípio, e assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E depois disso desceu Cafarnaum, e ele e a sua mãe, e os seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram-se ali, e não muitos dias. Interpreta a tua palavra, meu Pai. O Senhor está falando aqui sobre casamento, que ele foi convidado a um casamento, né? Aleluia, glória a Deus. E ali no casamento, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, era o primeiro milagre que ele começou a igreja dali. O primeiro milagre, o primeiro sinal de prodígio que ele fez, que a igreja dele durou 3 anos na terra, né? Glória a Deus, aleluia. Então ali, louvado seja Deus, antigamente esse casamento do judeu durava 7 dias. E o que aconteceu? Que aquele vinho tinha se acabado, acabou o vinho, né? Então, rapidamente, o mestre Sala falou: acabou o vinho. Ele começou aquele alvoroço, aquele desespero. Aí a mãe de Jesus falou assim: Jesus, acabou o vinho. Então que Jesus respondeu para ela assim: o que tu tens comigo? Ainda não é a minha hora. Então tudo tem sua hora, né? Então Deus, louvado seja Deus, Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Quando ele viu que tinha acabado o vinho, ele mandou os seus funcionários, né, os empregados daquele casamento, né, daquele mestre de Sala, encher as talhas. Para quem não sabe o que é talha de pedra, é como se fosse um pote, sendo que ele é feito de pedra. Aleluia, glória a Deus. É muito grande, é enorme, grande, 6 talhas. E ali encheu de água, né? Então, louvado seja Deus. Então Jesus transformou aquelas talhas, aqueles potes enormes de grande de pedra, em vinho. E então aquele mestre de Sala, que era o chefe dali, não sabia, louvado seja Deus, que aquele vinho era tão gostoso, porque acabou o vinho, e o vinho que Jesus fez foi bem mais gostoso, foi bem melhor do que o primeiro vinho. Porque tudo que Jesus faz nessa vida, nessa terra espiritual e material, é bom. Tudo que vem da parte do Senhor Jesus é bom. Então, aquele povo, aquele mestre de Sala chamou sua esposa para experimentar o vinho, tão bom que o vinho era. Porque tudo que Deus faz é bom. Aleluia, glória a Deus. Então experimentou o vinho e falou assim, que quando as pessoas servem primeiro vinho inferior significa vinho ruim, não é um vinho bom. Para depois, por último, oferecer um vinho bom. Mas não... Então, louvado seja Deus, aquele vinho que foi oferecido por último foi o vinho bom. Por que foi o vinho bom? Porque foi Jesus que fez. Interpretando essa palavra, aleluia, através do Espírito Santo, Deus quer dizer, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, que tudo tem a sua hora, né? E a mãe de Jesus, louvado seja a mãe da carne, que tinha tido Jesus, que Jesus nasceu do Espírito Santo, né?
Maria Virgem, né? Não é para nós adorar Maria, viu? Você que está ouvindo aí essa palavra. Maria, você já não salva ninguém não, viu? Maria só foi agraciada pelo Espírito Santo, que era virgem, né? Para dar luz a Jesus Cristo. Mas Jesus, na verdade, está escrito em vários versículos, que ele nasceu do Espírito Santo. Para de adorar Maria aí, viu? Jesus te ama. Adora somente a Jesus Cristo, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, a mãe de Jesus, que é Maria, a mãe quer dizer assim, mãe na carne, ela pede ele na carne, né? Então, a vasilha ela falou assim, para Jesus que tinha acabado o vinho, né? E Jesus respondeu para ela que não era hora ainda do milagre acontecer. Muitas vezes você está aí desesperado, aflito, esperando o milagre da parte do Senhor Jesus, né? E talvez até se cansou, perdeu as esperanças. Quero dizer para você que você não perca as esperanças, porque o que Jesus prometeu, ele é homem para cumprir. Jesus, ele cumpre a sua palavra. Só que é no tempo dele, porque às vezes a pessoa é revelada, Deus fala com aquela pessoa, e a pessoa vai para lá, vai para cá, fica para de vaso, caçando oração. E Deus falou de que ele cumpriu ainda, é no tempo de Deus. Que nem a mãe de Jesus falou assim, acabou o vinho, Jesus. E aí Jesus falou assim, o que tu tens comigo? Não é a minha hora, então tudo tem a sua hora. Você que está aí pedindo milagre para Jesus, espera a hora do Senhor. Deus falou, ele vai te dar, viu? Se for uma coisa com a porta de emprego aberta, tudo tem a sua hora. Deus abre todas as portas, mas é na hora, no tempo de Deus. Porque muitas vezes a pessoa não confia, recebe a oração de um, corre para a fila para orar para o outro. Aí já não creu na oração do outro. Para de correr atrás de vaso. Para de correr atrás do homem. O homem não tem nada para dar para nós não, viu? Quem tem alguma coisa boa para dar, quem cumpre com as suas palavras verdadeiramente, é só Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, louvado seja, te prometeu um milagre, ele vai fazer na tua vida. Se Jesus prometeu, aleluia, uma cura para ti, ele vai fazer no tempo dele, para o nome dele ser glorificado. Se Jesus Cristo prometeu que vai abrir uma porta de emprego, abençoar a tua família, ele não é homem para que minta, só que é no tempo dele. Se você está pagando aluguel, se Jesus te prometeu uma casa, eu tenho certeza, pela minha fé, que Jesus vai te dar uma casa. Porque Deus não é homem para que minta. Só que é no tempo de Deus. Deus prometeu que para mim também que ele me dá uma casa. Eu esperei 20 anos. Às vezes a pessoa fala, não quero mais esperar. Aí fica murmurando. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Deus dá a bênção e a vitória no tempo dele. Nós não somos merecedores de nada. Nós recebemos o auxílio do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ser gratos ao Senhor Jesus Cristo. Vai ser o dia, dobrar o jeito e agradecer ao Senhor. Ó Senhor, gratidão, gratidão pelo fogo de vida, gratidão porque morresse na cruz do Calvário, gratidão pelas bênçãos, pelo fogo de vida, por eu estar vivo, por eu estar cuidando dos meus filhos, da minha família. Gratidão, mesmo que a perseguição venha, a luta venha, mas canta lá, baciriana lá, cá, o Senhor nunca deixa nem ninguém, nem um crente fiel a Deus na perseguição sozinho. Ele passa toda a luta junto com ele, segurando a mão dele, seja pelas águas, seja pelo fogo, seja pela moinha, seja pela peneira, seja pelo vale. Jesus não deixa só. Olha, igreja, eu tenho experiência, hein? Sou mulher de Deus, aleluia, glória a Deus. O Senhor nunca deixa os seus filhos passar uma luta só. Nunca, seja aflição, perseguição. Jesus te ama, igreja. Você que está afastado, desviado, aleluia, glória a Deus, que conhece a palavra do Senhor, que saiu da casa do Senhor por causa de algum problema, alguém te humilhou lá, alguém te abateu, alguém te feriu. Oh, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele lava o teu coração, ele apaga os teus feridos, ele sara a tua ferida. Sabe por quê? Porque quem salva é Jesus Cristo. Não é um homem da igreja, o pastor e ninguém. Se a gente for olhar para as igrejas, a gente não serve a Deus. A gente tem que olhar para Jesus e o que a gente vê lá, fechar o olho, ficar calado e dar uma glória a Deus bem grande e continuar na posição que Deus chamou, na sua chamada, seja obreiro, seja pastor, seja membro, seja você ora nos hospitais, pregando na rua. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Não pare, continue que Jesus está voltando. Você já mostrou para mim diversas vezes, só esse mês, que o Senhor canta lá, baciria, vai tirar a igreja da terra. O Senhor está cuidando da igreja dos seus. É para você marchar, olha para marchar. Porque você foi escolhido para morar no céu. Você não foi chamado para ficar na tribulação. Deus te abençoe. Você que está desviado também, Senhor Jesus Cristo. Aceita Jesus também, que Jesus também te prepara, escreve teu nome lá no livro da vida e te leva também. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.